Hoje eu quero contar uma história muito importante que fala sobre que Deus, ele é vivo. Como a gente aprender, como a gente entender que Deus realmente é vivo e que cuida de cada um de nós, né? É a história do Pedrinho, um menino que era cristão, servia ao Senhor e sempre fazia aquilo que era a vontade de Deus, né? E Deus sempre guiava a vida dele. E todo sábado ele ia para a igreja, lá para Exir, onde ele aprendia sobre as historinhas da Bíblia, aprendia a louvar ao Senhor, aprendia como servir a Deus, né? E ele tinha assim muito interesse de todo sábado ele ia ali naquele lugar aprender de Jesus. Ele ia sempre com sua mãe. O seu pai não era cristão, né? Não entendia que Deus é vivo e que Deus cuida de cada um de nós. Eles moravam, o Pedrinho, juntamente com o pai dele, morava numa casa muito bonita, uma casa importante, uma casa que eles ali tinha o seu carro, tinha o seu quartinho, tinha a sua vida, e eles eram felizes ali, o papai, a mamãe e o Pedrinho. Então, né, um dia amanheceu, um sábado, muito bonito, com o sol brilhando, muito lindo, e o pai de Pedrinho disse assim: Pedrinho, logo que ele levantou, chamou ele lá no quarto dele, levantou e disse: Pedrinho, hoje nós não vamos deixar você, hoje eu não vou deixar você ir na igreja. Hoje você vai sair comigo, nós vamos no zoológico, vamos conhecer os bichos, vamos passear. Tá tão bonito o dia, ficar ouvindo história dentro da igreja com outras crianças. Hoje você não vai. E aí o Pedrinho começou a ficar triste, mas levantou, se arrumou, né? Não respondeu o papai, não falou nada, mas meio triste, mas mesmo assim ele foi com o pai dele no zoológico. Lá no zoológico, ele começou a ver os bichos, viu a girafa, viu o elefante, viu o leão, mas parece que não tinha graça aqueles bichos, né? Ele sempre pensava lá nas crianças que estariam ouvindo as historinhas lá na Exir. E aí ele pensou assim: nossa, mas que bom que meu pai entendesse sobre Deus, Senhor. Ajude que meu pai entenda sobre Deus, que ele também sinta vontade de servir a Deus. E aí passaram o dia no zoológico, o sol estava brilhando, e o pai dele viu: Pedrinho, como foi bom a gente vir passear, o sol tá bonito, você tá um menino corado, foi muito bom a gente vir nesse passeio. Mas quando chegou a tarde, eles resolveram voltar para casa, né? E quando eles estavam voltando para casa, o Pedrinho já estava começando a ficar com febre. O pai dele pensou que ele estava corado do sol, mas não era. Ele estava tão triste porque ele não foi na igreja para ouvir as historinhas naquele sábado, que ele falou assim: bom, a gente pode ver os bichos outro dia. Hoje eu queria ir na igreja. Ele ficou tão triste, ficou tão preocupado que ele orou ao Senhor, mas mesmo assim ele ficou triste e ficou preocupado. Quando ele chegou em casa, ele já estava com febre. Já estava doente, já estava desanimado, já estava com febre. E a mãe dele deitou ele, deu alguns remédios, embrulhou ele. E cada vez ele ficava com mais febre, mais quente, né? Com mais febre. E aí a mãe dele disse: olha, não tem jeito, tem que chamar um médico para o Pedrinho, porque ele não está muito bom. E o pai começou a ficar preocupado e triste, né? E aí saiu correndo de casa. Aquela hora já estava de noite. Aí ele foi lá para a cidade, né? Não era uma cidade muito grande, mas ele saiu procurando médico assim em alguns lugares e ele não encontrava nenhum lugar que estava escrito médico, né? O pronto-socorro, até que ele chegou num lugar, o pronto-socorro, e aí passaram um remédio para ele. Mas lá, aquele remédio que passaram, ele tinha que ir em outra farmácia para mandar comprar ou fazer o remédio, né? E ele foi correndo. Quando ele chegou lá naquela farmácia, que ele achou uma farmácia aberta, ele falou pro farmacêutico: olha, faz esse remédio aqui, porque o meu filho está muito mal. E aí, o farmacêutico começou a preparar o remédio, e ele lá agoniado para que fizesse logo o remédio. Já estava de noite, o farmacêutico nem estava assim, já com muito sono, né? Aí preparou o vidrinho de remédio e deu pro pai e começou a guardar os outros. Aí o pai foi embora, né, com o vidrinho de remédio e no carro, correndo. E o farmacêutico ficou pensando e começou a guardar os remédios ali, os vidrinhos na prateleira que ele tinha preparado, né? E quando ele olhou, um daqueles vidrinhos estava escrito veneno, era um veneno. E ele fez o remédio com veneno. E ele ficou tão triste, o farmacêutico, que ele conhecia Deus. Ele disse: Senhor, como que eu vou agora livrar esse menino? Ajude que ele não tome esse remédio. E ele imediatamente começou a orar. E aí ele ficou ali na farmácia
orando para que Deus ajudasse, que alguma coisa acontecesse, que ele pudesse livrar aquele menino dele não tomar o remédio. E ele ajoelhou e orou, ele nem conseguia levantar. E enquanto ele estava orando, o pai dele foi correndo, o pai do menino foi correndo para casa levar o remédio. E de repente, o pai viu que o pneu do carro tinha furado. E aí o pneu do carro furou, e o pai começou a ficar bravo, e começou a xingar, e falou, mas que coisa, logo agora meu filho pode morrer sem esse remédio. E quando o pai foi tirar o paletó, né, pra arrumar, trocar o pneu, que não tinha ninguém ali naquela hora da noite, ele foi trocar o pneu, e aí ele trocou o pneu, e quando ele trocou tudo, estava tudo arrumado, ele foi vestir o paletó de novo, e foi correndo para casa para dar o remédio, e de repente ele percebeu que do bolso do paletó caiu um vidrinho no chão de remédio. E derramou todo, e ele catou com todo jeito, com todo cuidado, mas não teve jeito, derramou todo o remédio no chão. E ele muito triste, muito chateado, nervoso, voltou correndo na farmácia, e o farmacêutico ainda estava orando, pedindo que Deus fizesse um milagre, que Deus fizesse algo, que aquele pai voltasse e conseguisse salvar o filho. E quando ele chegou, o farmacêutico disse, olha, Deus é vivo, Deus ouviu a minha oração, Deus é maravilhoso, Ele responde às nossas orações. O remédio que eu dei para o senhor era um veneno, olha aqui, ó, esse daqui era um veneno, e eu misturei com os outros, e o seu filho ia morrer. E eu estou orando aqui para que Deus ajudasse que alguma coisa acontecesse, que você não desse esse remédio para ele. E aí Deus ouviu a minha oração, e Deus realmente é vivo. Agora vamos. Eu vou fazer outro remédio e nós vamos levar para o menino. Aí eles foram, agora o farmacêutico foi junto. Ele mesmo queria dar o remédio para o menino, porque ele viu que Deus era maravilhoso e tinha ouvido a oração do menino e a oração também do farmacêutico, para que o pai dele conhecesse a Deus, para que o pai dele se convertesse e para que o pai dele entendesse que acima de tudo que existe no mundo, existe Deus, que cuida das crianças, cuida dos adultos, cuida de cada um de nós. Que Deus que comanda o mundo, que Deus é vivo, está olhando todas as pessoas, todas as nossas dificuldades. E aí eles chegaram lá em casa, o pai agora foi com o farmacêutico, deu o remédio para o menino, né? E agora, junto com o menino, quando o menino tomou o remédio, passou um tempo, o menino agora começou a melhorar. Logo começou a suar, tirou, a febre foi diminuindo. E quando o menino abriu os olhos assim, o pai dele estava ajoelhado lá. Que maravilha, que bênção, né? O pai agora estava orando também a Deus, mas agora agradecendo, porque Deus estava vivo, porque Deus é maravilhoso e porque Deus cuida de cada um de nós e cuida também do filho dele. Que o mais importante é o filho servir a Deus, fazer a vontade de Deus, aprender sobre a Bíblia, a palavra de Deus, e nunca mais o pai agora forçou ele a desobedecer a Deus. E ele disse para o filho, filho, sábado que vem, nós vamos nós dois lá na igreja, eu, você e também a mãe, nós três. E você vai na Exílio, você vai aprender as historinhas, vai aprender a louvar ao Senhor, e de hoje em diante, eu também vou servir a Deus, porque eu entendi que Deus é vivo e é maravilhoso e cuida de cada um de nós, né? Que Deus nos abençoe, que possamos ter sempre em mente que Deus está cuidando de cada um de nós, das crianças, dos adultos, de todas as pessoas deste mundo. Que Deus abençoe a nós. Amém.